Dom Henrique. Dom Henrique I de Portugal, nasceu em Lisboa, a 31 de janeiro de 1512 e morreu em Almeirim, a 31 de janeiro de 1580. Foi o 17º rei de Portugal, tendo governado entre 1578 e a sua morte, em 1580. Ocasionalmente é chamado de Dom Henrique II por alguns autores, em virtude de ser o segundo chefe de Estado de Portugal chamado Henrique, tendo-se em linha de conta o conde Dom Henrique, por aqueles chamado de Dom Henrique I. É conhecido pelos cognomes de O Casto, devido à sua função eclesiástica, que o impediu de ter descendência legítima, o Cardeal-Rei, igualmente por ser eclesiástico, ou o Burenço de Évora, por ter sido também arcebispo daquela cidade e aí ter passado muito tempo, e inclusivamente fundado a primeira Universidade de Évora, entregue à guarda dos jesuítas, transformando Évora num polo cultural importante, acolhendo alguns vultos da cultura de então. Henrique era o quinto filho varão de Dom Manuel I de Portugal e sua segunda mulher Maria de Aragão, e era irmão mais novo do rei João III de Portugal. Como se compreende, Henrique não tinha tido a esperança de subir ao trono. Bem cedo na sua vida, Henrique recebeu o sacramento da ordenação, para promover os interesses portugueses na Igreja Católica, na altura dominada pela Espanha, tendo sido rapidamente arcebispo de Braga, primeiro arcebispo de Évora, arcebispo de Lisboa e ainda inquisidor-mor antes de receber o título de cardeal, sendo portanto um cardeal infante. Não pelas suas mãos, mas com sua autorização dada ao Frei Luís de Granada, que ditou em português uma obra sua, intitulada Meditações e Homilias sobre alguns mistérios da vida de nosso Redentor, e sobre alguns lugares do Santo Evangelho, que fez o sereníssimo e reverendíssimo cardeal infante Dom Henrique por sua particular devoção em Lisboa, editada por António Ribeiro, em 1574. Esta obra, em português, visava substituir a palavra oral pela escrita, num esforço de chegar às recuadas aldeias onde dificilmente chegava, pela escassez de religiosos conhecedores do latim. Foram publicadas em latim pelos jesuítas em 1576 e depois em 1581. Participou do conclave de 1549 a 1550, que elegeu o Papa Júlio III e dos conclaves de abril e maio de 1555. Nestes chegou a ser apontado como um dos favoritos a suceder no trono de São Pedro. Inclusivamente, o seu irmão João III de Portugal pediu ao cunhado, o imperador Carlos V, que favorecesse a ascensão do seu irmão ao solo pontifício, através da compra dos votos do Colégio dos Cardeais. Henrique, mais do que ninguém, empenhou-se em trazer para Portugal a Ordem dos Jesuítas, tendo utilizado os seus serviços no Império Colonial. Quando Dom João III de Portugal morreu, muitos discordavam da atribuição do poder da regência a Catarina de Áustria, irmã de Carlos I de Espanha. Henrique sucedeu assim à sua cunhada em 1562, servindo como regente para Sebastião, seu sobrinho de segundo grau,
até este assumir o trono em 1568. Após a desastrosa Batalha de Alcácer Quibir em 1578, depois de receber a confirmação da morte do rei, no mosteiro de Alcobaça, acabou por suceder ao sobrinho neto. Henrique renunciou então ao seu posto clerical e procurou imediatamente uma noiva por forma a poder dar continuidade à dinastia de Avis, mas o Papa Gregório XIII, que era um familiar dos Habsburgos que eram pretendentes ao trono de Portugal, não o libertou dos seus votos. Foi aclamado rei na igreja do Hospital Real de Todos os Santos, no Rossio, sem grandes festejos. Caber-lhe-ia resolver o resgate dos muitos cativos em Marrocos. O reino, então jubilante pela juventude com que Dom Sebastião liderava, perdia o ânimo com a notícia e exigia vingança ao rei que, entretanto, adoecia. Mesmo com o sério problema da sucessão em mãos, Dom Henrique nunca aceitou a hipótese de nomear o prior do Crato, outro seu sobrinho, herdeiro no trono, pois não reconhecia a legitimidade de Dom António. Por consequência, após a sua morte, de facto Dom António subiu ao trono mas não conseguiu mantê-lo, perdendo-o para seu primo Filipe II de Espanha, na batalha com o Duque de Alba. O rei cardeal morreu durante as cortes de Almeirim de 1580, deixando uma junta de 5 governadores na regência: o arcebispo de Lisboa Jorge de Almeida, João Telo, Francisco de Sá Menezes, Diogo Lopes de Sousa e João de Mascarenhas. Em novembro de 1580, Filipe II de Espanha enviou o Duque de Alba para reivindicar o reino de Portugal pela força. Lisboa caiu rapidamente e o rei espanhol foi aclamado rei de Portugal como Filipe I, com a condição de que o reino e seus territórios ultramarinos não se tornassem províncias espanholas. Foi sepultado inicialmente em Almeirim, mas em 1582 o seu sobrinho Filipe II de Espanha trasladou o seu corpo para o transeto da igreja do Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa. Encontra-se junto ao túmulo construído para Dom Sebastião, cuja sepultura foi também aí colocada por ordem de Filipe II.